Fala pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de agricultura e dando procedimento ao nosso tema, que trabalhamos na videoaula anterior, sobre o que? Sobre a horticultura. E na segunda aula de hoje, iremos trabalhar sobre dicas valiosas para se ter uma horta caseira, uma horta no seu quintal, gente? Então preste atenção nessa nossa nova aula. Muito se tem dito sobre o uso do agrotóxico nas hortaliças e seus efeitos prejudiciais na saúde humana. Porém, o que poderia ser feito para reduzir essas contaminações e ter hortaliças saudáveis na mesa da família? A resposta para essa pergunta é a mais fácil do que você imagina. A resposta é ter uma horta na sua casa, uma horta caseira. E com pequenos trabalhos no seu quintal é possível ter uma hortinha caseira, criar uma produção ao longo prazo e beneficiar toda a sua família. Com pequenos trabalhos da família mesmo, em um pequeno espaço aí, você pode produzir hortaliças saudáveis, orgânicas, sem o uso de agrotóxicos, certo? Então, gente, nessas 8 dicas que eu vou dar hoje para você, ao pensar em montar uma horta, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Escolher a área onde você vai plantar as hortaliças. Bom, gente, na escolha da área, é importante que a área que foi escolhida para a futura horta receba luz direta do sol, seja um local plano, próximo a um ponto de água, porque as suas hortaliças vão precisar de água para crescerem e produzirem, e próximo à casa, de fácil acesso. Em primeira instância, vocês vão escolher a área. Ao escolher a área para fazer sua hortinha, é importante que tenha luz direta do sol, próximo a um ponto de água, que ela vai precisar ser regada, e que também seja próximo à casa, um local de fácil acesso. Gente, assim que escolher a área, o que você vai fazer? Fazer a formação do canteiro. Existe duas formas, ou melhor, o canteiro ele pode ser feito de duas formas. Pode ser feito o plantio direto no chão ou em canteiros altos. No plantio direto no chão, a terra tem que fazer o quê? Revolvida, Deve-se misturar nela nutrientes, como por exemplo, ou melhor, deve adubar a terra. Um grande exemplo que está uma ideia, vai se misturar nela o que? Composto orgânico. Vocês, alunos da Escola Família, sabem o que é composto orgânico. No canteiro alto, a instalação que é acima do solo, basta-se o que? Uma estruturação numa parede, ou também uma vasilha, uma bacia, não sei, um recipiente para encher de terra, E ali dentro, assim que você encher de terra, você fazer uma adição que vende-se também nos mercados, uns adubos próprios para hortaliças. Então, a formação do canteiro, você vai ter que preparar o solo do canteiro, entendeu? Se for no chão mesmo, no chão, seu canteiro, você vai fazer o quê? Você vai cavacar ele, revolver a terra, fofar, Porque, por exemplo, se você vai plantar hortaliças, como por exemplo tuberosas, ela vai precisar de quê? De terra fofa para desenvolver a raiz. Então você vai fazer o quê? Se for no chão, vai revolver a terra, fofar a terra e nela ali adicionar nutrientes para o desenvolvimento, para a planta se alimentar e dar, produzir hortaliças para vocês. Se você, para quem não tem espaço aí para fazer no chão, que vai fazer em uma bacia, for fazer num recipiente alto do solo, vai fazer a mesma coisa, vai procurar uma terra, vai encher seu recipiente ali com a terra mais solta, Se for muito argilosa a terra da sua casa, você adiciona um pouquinho de areia nela, para ficar uma terra mista, e nela também adicionar esterco orgânico, Esterco bovino é ótimo, que seja lavado, não se esqueça disso. E também o composto orgânico que se pode fazer, Você faz um mês antes de preparar a sua hortinha.
Bom, gente, assim depois que formou o canteiro, você vai fazer o quê? Você vai preparar o solo para o plantio. Lembrando a você que o solo é o elemento fundamental na formação da horta. É nele que as hortaliças se desenvolvem o seu sistema radicular, como deu um exemplo aí do que da beterraba e entre outras aí. O solo, ele é o elemento fundamental para a sua horta, para o desenvolvimento da sua horta. Se a horta for feita direto no chão, né? Como eu falei, é importante que o mesmo seja revolvido, peneirado caso haja pedra e misturado com esterco bovino. No esterco bovino ele vai ter nutrientes como cálcio, fósforo, potássio e outros macros e micronutrientes que vai beneficiar a sua planta. Lembrando que antes disso, o esterco bovino tem que ser feito o quê? Lavado a urina. Também se vende aí nos mercados, né, nas casas de vaqueiro, uns condicionador de solo, né, pré-pronto para você adicionar aí no seu canteiro para hortaliças. Se o plantio for feito em canteiros altos, né, deve-se adicionar o quê? Apenas um condicionador. Se você, por exemplo, comprar uma terra pronta para o canteiro e encher ali uma vasilha para plantar, você vai comprar só um condicionador, um adubo que já tem próprio para hortaliças. Também, gente, você pode se adicionar também no solo aí do seu canteiro, no solo aí, você pode adicionar cascas de frutas que se transforma em adubo orgânico. Você pode adicionar folhas, você pode adicionar casca de ovo, pó de café e um de minhoca. Tudo isso aí vai o quê? Vai enriquecer o seu solo. Bom, gente, assim que você preparar o solo, assim que você escolher a sua área, assim que você preparar o seu canteiro, o que você vai fazer? O próximo passo é escolher o que vai ser plantado ali no seu canteiro. Muito se planta o quê? Cebolinha, alface, tomate, deixa eu ver outra ideia aqui, coentro. Enfim, gente, se você for fazer uma horta pequena, esses são os mais indicados para se trabalhar. Porque ao escolher a cultura a trabalhar na horta, as hortaliças, você vai olhar primeiro o tamanho da planta e o tempo que ela vai precisar para ela estar ali naquele local. Se você vai fazer uma horta, dou um exemplo, se você não vai fazer uma horta em uma vasilha, em uma bacia, uma mini hortinha caseira, você não vai plantar um pé de mandioca, você não vai plantar um pé de abóbora ali dentro, né? Então, assim, a escolha das hortaliças a se cultivar, você vai ser de acordo com o tamanho da horta, de acordo com o espaço que você possui para você montar uma horta. Se você vai fazer uma horta pequenininha caseira ali, o melhor a se cultivar ali é o quê? Coentro, cebola, beterraba, cenoura. Em bacia, o que mais se cultiva em bacia, em hortinha pequena, ali em um recipiente pequeno, né, que não é no chão, muito se trabalha o cultivo de coentro, cebola, né, folha de cebola, até alface. Bom, gente, o plantio, se caso você, por exemplo, fazer as mudinhas de tomate, as mudinhas de tomate tiver todos eles em sacos pretos, assim que você tiver com o terreno pronto, com os canteiros prontos, com as covas prontas, o que você vai fazer? Você vai retirar do saco e esta é a hora de plantar no chão. E assim que, se você for fazer o plantio através de semente, você recomenda-se, a maioria das hortaliças recomenda-se fazer com 2 centímetros de distância. Caso nasça todos, você vai fazer depois o que? Ralear elas, para não ficar perto. Porque se ficar muito adensadas, não vai ter um desenvolvimento tão bom. Então, o que acontece? Recomenda-se na hora do plantio fazer média de 2 centímetros. Caso não nasça, entendeu? Tenha mais pés ali. Mas se nascer todos, depois você vai fazer a raleação dela. Se você não ralear, por exemplo, a cenoura, a beterraba, o alface, ficar muito adensada, vocês vão ter prejuízo na produção, não vai desenvolver tanto assim. Irrigação e luminosidade na horta. As hortaliças, assim como a maioria das plantas de solo, precisa de água e luz para ter um crescimento saudável e apresentarem uma boa produtividade. De maneira geral,
Uma planta apresenta 90% do seu peso em água. Devido isso, a necessidade de irrigação por essa cultura é muito grande. A irrigação e luminosidade limitada favorece o ataque de pragas e doenças. E para terem folhas verdes, produzir raiz, flores, folhas e frutos, é essencial que as suas hortaliças absorvam água e luz solar. Gente, o sétimo ponto principal nas hortaliças se enquadra o que é a adubação. Pode ter certeza, você pode plantar ali a semente no solo. Se ali não tiver rico em nutrientes, entre nitrogênio, fósforo e potássios, a sua planta, a sua semente ali não vai desenvolver, não vai virar uma árvore produtiva, uma planta produtiva, entendeu? Assim, as hortaliças, elas se desenvolvem muito bem com composto orgânico. Se você enriquecer ali o seu solo com composto orgânico, nem vai precisar de outros nutrientes. Caso você não tenha aí na sua casa composto orgânico, uma ideia também é o que? Adicionar ao solo nitrogênio, fósforo, potássio, o NPK, como se conhece. Esses adubos granulados se encontram, gente, aí nos mercados, né, nas casas do vaqueiro. E também você pode adubar suas hortaliças com adubos foliar, né, que vai o que? Enriquecer e adubar elas, ajudar no desenvolvimento mais rápido ainda. Só lembrando que você deve respeitar a dosagem recomendada ali pelo fabricante, porque esses adubos em excesso vai matar a sua planta. Então você pode usar? Pode, mas você precisa sempre ler a bula e respeitar ali as dosagens recomendadas pelo fabricante, ok? Outra dica aí para que você possa ter hortaliças o ano todo, você deve fazer o que? O escalamento na época do plantio. Ou seja, um exemplo que eu posso dar para vocês do tomate, ou melhor, toda hortaliça. O alface, por exemplo, você precisa, na época do plantio dele, plantar em escalamento, ou melhor, em dias diferentes, para que a colheita não seja tudo junto, entendeu? Você pode plantar, se você for plantar 4 bacias de alface, você fazer 4 canteirinhos de alface. 4 canteiros, por exemplo, bacia não, canteiro. Se você for fazer 4 canteiros de alface, seria interessante você plantar hoje um canteiro, daqui 10 dias outro canteiro, com mais 10 dias outro canteiro, com mais 10 dias outro canteiro, entendeu? Para que eles não cheguem ao ponto de colheita tudo junto, para que você colhe um e planta, depois você colhe, chega a época de colher o outro, você planta de novo, ou melhor, você faz uma escala de plantio para que também seja isso na época da colheita. Deve-se pensar muito bem nisso. Em todas as outras culturas você pode fazer isso também, para que sempre possa ter hortaliças aí verdes fresquinhas para a alimentação da sua família. Essa é a aula de hoje, eu ficando por aqui, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.